Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber José Mário de Araújo, que vai falar de um assunto que vocês não conhecem, nem eu. E ninguém melhor do que ele para expor sobre o que se trata coach. Me parece que é algo que está, na atualidade, preparando as pessoas para que elas possam se habilitar a um degrau superior à sua capacidade. Dentro de instantes. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa a vocês, que eu estou um pouco afônico, mas não poderia deixar de fazer esse nosso programa, esse nosso contato, que sempre nos faz alegria e nos leva a deixar com vocês alguma mensagem. Hoje me parece uma mensagem completamente diferente, porque nem eu mesmo estou sabedor deste assunto. E ninguém melhor do que o nosso entrevistado, José Mário, que possa nos trazer esses ensinamentos. A vida é assim, sempre a gente está aprendendo. E eu queria lhe perguntar, Zé Mário, essa palavra coxa, ela vem do inglês, porque no português não existe. E ela tem, assim, um feitio etimológico como se fosse inglês. E o que ela representa? Por favor. Ok, doutor Luizão, boa tarde. A palavra coach, ela tem uma origem, se a gente for fazer uma tradução literal, ela tem do inglês treinador, que na verdade nós coaches, nós somos treinadores. Mas o interessante é que a palavra coach, ela tem uma origem na Europa antiga de cocheiro, aquela pessoa que dirigia, levava as carroças daquela época e levava as pessoas a chegarem de um ponto a outro mais rapidamente do que se elas fossem a pé. Essa é a essência do coach. É como eu posso levar a pessoa de um ponto a outro para ter um resultado melhor de maneira mais rápida do que se ela fosse sozinha, sem nenhum apoio, ou seja, a pé. Aliás, você agora me lembrou, realmente essa palavra de coach é ligada exatamente ao treinador, né? Exatamente. É aquelas pessoas que realmente têm essa capacidade. Agora me diga uma coisa, como é que funciona esse sistema, se, digamos assim, vocês têm um local, vocês têm uma equipe, e, digamos, como essa dinâmica se processa? Ok. O processo de coach, ele é muito simples, ele identifica a pessoa onde ela está e para onde ela quer chegar, como eu já falei. E esse processo ele pode ocorrer de várias maneiras. A maneira mais tradicional que o coach ocorre é quando uma pessoa, do ponto de vista individual, ele entra numa sala com o seu coach, que é o profissional, e o coach é quem está se desenvolvendo. E nesse momento nós temos uma reunião um a um ou em grupo para que a gente possa desenvolver suas reuniões. Em média, tradicionalmente, se faz em termos de 10 reuniões, 12 reuniões, que levam em torno de 3 a 4 meses de trabalho. Mas tem alguns processos que eles são mais estanques, podem ser num dia só, ou de uma maneira mais longa, de 6 a 12 meses, depende do processo. Nós vamos ter aqui a oportunidade de explicar essas diferenças. Mas eu, como pude observar dentro de alguns tópicos, fala-se que você prepara as pessoas para, digamos, para a ordem. Eu estou imaginando que é a ordem dos advogados, né, que você prepara para essa prova, como também vi falando sobre residência, vamos dizer que se trata de residência médica. E como é que você, por exemplo, eu sou advogado. Certo. E me formei em Direito. Sou bacharel em Direito.
e quero me preparar para fazer o concurso da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual seria o meu primeiro passo para que isso ocorresse? É interessante que o processo de coaching, ele é muito amplo, ele serve para uma série de coisas como objetivo, ou qualquer objetivo da sua vida, seja ele no campo profissional, seja nos demais campos da vida. Então, eu quero fazer um concurso, seja da Ordem dos Advogados, seja um concurso público. O processo de coaching auxilia porque ele se baseia em 4 elementos bem importantes. Um deles é foco. Então, o processo de coaching vai te dar métodos e técnicas para que você tenha foco naquilo que você quer e, consequentemente, aumenta a probabilidade de você atingir esse resultado. Uma outra é imediatamente a ação, porque tem muita gente que quer passar no concurso, mas não tem as ações pertinentes de uma pessoa que precisa passar no concurso, como, por exemplo, ter uma rotina diária de trabalho, ter uma maneira um descanso entre os estudos para poder eu oxigenar meu cérebro. Então, a ação é outro ponto. O outro ponto é resultado. Eu tenho que medir ao longo do tempo se os resultados que eu estou tendo eles estão me levando do ponto que eu estou para onde eu quero ir. E, por fim, eu estabeleço, em função desses resultados, melhoria contínua. Então, sempre com foco, sabendo o que eu quero, agindo para aquilo acontecer, medindo se aquilo está chegando e melhorando para que aquilo ocorra, o profissional de coach consegue auxiliar os profissionais nos seus concursos públicos ou em qualquer área de sua vida. Agora, me diga uma coisa. Eu fixei bem a questão da prova, né, para a OAB. Ok. Então, é o seguinte. Vocês têm um lugar onde eu encontre o material, ou não é nada disso? Ou se lá, por exemplo, tem pessoas que me orientem como eu devo estudar, ou se vocês têm mais algum outro artifício que me facilite a poder aprender toda a legislação, como é que isso funciona? Eu ainda não percebi. Ok, essa pergunta é muito boa e me dá a oportunidade de primeiro dizer também um pouco o que é que coach não é. Então, algumas pessoas chegam na empresa procurando coach para um aconselhamento. Então, o coach ele não é aconselhamento, nós não aconselhamos as pessoas a fazerem as coisas. Ele também não é um processo de consultoria. Apesar de também ser consultor, ter uma empresa de consultoria, a gente não diz, você faz assim, você faz assado. E também não é o coach, não é a terapia, ou seja, as pessoas às vezes chegam procurando lá para trabalhar suas questões. Eu costumo dizer que a terapia ela é complementar ao coach. A terapia tende a trabalhar mais um pouco o passado das pessoas e nós trabalhamos o futuro. Eu entendo que a terapia de fato é complementar. Então, considerando o que coach não é, vamos ao que coach é, né? É um processo de interação na qual eu consigo fazer as pessoas terem mais desempenho mais rapidamente nessa interação de coach-coachee, ou seja, o profissional com o cliente ou um grupo de pessoas. Então, pegando esse conceito e trazendo para o exemplo que o senhor deu, para ficar bem claro, a pessoa chega lá, por exemplo, a maioria das pessoas, elas não passam em concurso, pelo menos as que eu tenho contato e que eu ouço, por exemplo, falta de disciplina. Ela não consegue estabelecer um horário de trabalho regular para iniciar, para concluir, e não consegue medir se ela está indo bem ou não, porque às vezes eu estudar muito não quer dizer que eu tive uma boa apreensão. Então, nós, no processo de coach, uma das técnicas que a gente auxilia é, por exemplo, auxiliar a pessoa a agir de modo disciplinado. Um outro ponto é, eu não tenho, por exemplo, no meu caso, eu não sou especialista na área, e eu não tenho a capacidade de dizer assim, olha, a legislação tal vai te ajudar. Mas, no entanto, eu posso fazer perguntas e ajudar a pessoa a ter foco para que ela ache onde estão essas fontes. Então, eu vou perguntar, ele me diga uma coisa, ok, você não sabe nem eu. Se soubesse, onde é que você procuraria? E aí eu começo a ativar a pessoa para dar autonomia a ela, para que ela seja capaz sozinha de buscar suas soluções e não fique dependendo de um professor apenas ou de um orientador. É claro que um especialista da área em trabalho em conjunto com o coach pode ajudar a pessoa a ter uma performance boa porque ele sabe quais são os caminhos. O meu papel é levar a pessoa a ter uma reflexão mais ampla para buscar os próprios caminhos. Agora me diga uma coisa, e o tempo, como é que você se dedica a uma pessoa, ou você tem um grupo determinado para tal coisa, e dentro desse grupo você pode aplicar exatamente toda essa técnica, ou se é, digamos assim, personalizado para cada pessoa, como é que funciona?
Ele tem as duas categorias. O coach ele pode ser personalizado, que a gente chama de coach individual. Ele pode pegar todas as dimensões, ou coach em grupo, que a gente chama team coach no inglês, que seria coach de times, de grupos de pessoas. Então, tem essas duas modalidades. Na nossa empresa, nós somos 4 profissionais na área de coach, e esses 4 profissionais, eles têm especialidades, mas independente disso, como coach, ele não tem a obrigação de dar os caminhos para as pessoas ou dizer o que elas devem fazer. A gente não precisa, por exemplo, para eu fazer coach com um médico, eu não preciso ser especialista em medicina. Eu preciso conhecer muito de coach para fazer o médico que conhece da medicina se encontrar. Então, nossa equipe, a gente tem pessoas, por exemplo, eu sou mais voltado para o público executivo, então, diretores de companhia, presidentes de companhia, ou coach de habilidades na área de comunicação ou outras áreas, eu faço trabalho. Mas eu tenho gente na minha equipe que, por exemplo, é especialista em coaching de carreira. Tem outro especialista em coaching com profissionais de uma determinada área ou de recolocação de mercado. Então a gente segmenta um pouco, mas todos nós podemos fazer coaching com qualquer pessoa, porque nós temos a forma e o cliente tem o conteúdo. Agora, mas me diga uma coisa, e para que isso ocorra, como é que ele é realizado? Vocês vão de encontro à pessoa, digamos, ou na residência ou no local dele, ou vocês têm o local aonde a pessoa tem que ir para poder, digamos assim, obter esses resultados? Fazer uma brincadeira meio ao gosto do freguês, digamos assim. Depende muito da dinâmica. Nós temos um escritório aqui no Mundo Plaza, onde a gente recebe nossos clientes, criamos uma estrutura para receber eles confortavelmente. No entanto, por exemplo, nós temos clientes, nós temos clientes em vários lugares do estado e até fora, então às vezes a gente precisa se deslocar. O interessante é que, na maioria dos processos, eles ocorrem de maneira semanal, tá? Alguns casos são quinzenais, eventualmente com uma frequência maior. E o coaching individual, em média, dura 1 hora de reunião por semana. Às vezes, com coaching executivo, como o executivo ele é mais na sensação do urgente, às vezes a gente faz em 40 minutos. Mas tem casos que eu já precisei passar com um coach, que era uma sexta-feira, ele tinha uma reunião no domingo muito importante, ele tinha uma reunião com outros executivos e nós levamos 4 horas preparando ele para essa reunião. Chega às vezes até 8 horas de reunião. Então depende muito da necessidade do cliente, do que ele precisa, qual é o foco dele e do tempo que nós temos a trabalhar. Se eu tenho bastante tempo, eu posso segmentá-lo em pequenas partes, mas se eu tenho muita urgência, a gente pode fazer uma reunião mais longa para dar um resultado mais rápido para o cliente. Sim, e digamos assim, vocês fazem quando tem uma pessoa, um profissional que está se habilitando, vocês fazem esse pacote, vamos dizer assim, de horas, Perfeito. Do valor que recebe, como isso funciona? Pronto. Até uma em relação à última pergunta bem interessante, a questão do local. Tem mais uma coisa a acrescentar. O coach, quando ele começa, às vezes ele não tem uma estrutura muito grande. Eu já fiz durante meu início de carreira até coach em cafeteria, ali em um ambiente informal. E hoje eu faço, às vezes, com alguns executivos, com alguns profissionais, às vezes andando na fábrica, que é o coaching informal. Então a gente pode fazer de outra maneira. E o valor de um processo de coach, até numa pesquisa no site da Sociedade Brasileira de Coaching, na qual eu sou certificado, meu Master Coach é com eles, ele varia muito. Você tem profissionais que cobram R$100 uma sessão e chegam a profissionais a cobrar R$2.000, R$2.500, depende do impacto aquilo para a empresa. Então, o valor que se cobra para um cliente, ele é muito mensurado, ele é medido a partir do resultado que você vai proporcionar. Normalmente, os menos experientes, os coaches que estão começando, eles cobram um valor mais baixo, em torno de R$100, um pacote de 10 a 12 encontros. E esses encontros, vocês têm a ideia que se ele é semanal, diário, o tempo, você já me disse aí que varia, pode 1 hora, 40 minutos, como pode ser bem mais duradouro. Qual é mais ou menos, digamos assim, a disciplina que vocês usam para isso? Pronto. Como o coaching é um trabalho muito personalizado, a gente tende a fazer muito para cada cliente. Tem clientes que nós fazemos semanal. Por exemplo, existem clientes que nós vamos fazer, às vezes faz até 2 vezes por semana. E tem clientes que eu levo às vezes 1 mês sem me encontrar com ele, mas eu mantenho um contato via e-mail, via Skype. Nós temos, por exemplo, um cliente em Lima, no Peru, que eu faço o trabalho com ele via Skype e às vezes a gente, em função das vezes ele vai a Cusco, outra cidade da região, a gente leva um tempo. Agora, a regra geral é que são encontros semanais.
Tá? E a cada 3, 4 semanas a gente faz um encontro um pouco diferente para avaliar o resultado. Se o processo que está ocorrendo está dando resultado, ou seja, a pessoa está saindo, que a gente chama do ponto A, é como eu estou, bem para o ponto B, onde eu quero chegar. E me parece que eu pude perceber que é uma espécie de, como já é treinador, mas a gente poderia também dizer orientador, porque você avaliaria o potencial desse candidato e certamente daria a ele aquelas chaves necessárias para que ele pudesse produzir melhor naquela área que ele está, digamos, se dedicando. Isso é assim que funciona, né? Exatamente. Tem uma máxima do coach que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: se a gente pode dar um exemplo ou perguntar, não explica. Então eu vou dar um exemplo para poder facilitar bem como funciona para as pessoas. Eu tenho um cliente, por exemplo, em Recife mesmo, que nós, quando começamos um trabalho no mês de outubro do ano passado, ele tinha sido promovido há pouco tempo a supervisor, ele tinha uma equipe de venda de 6 pessoas, e a unidade que ele gerenciava, ele não estava com um desempenho muito grande, um desempenho bom, ele estava a uns 20% a 30% abaixo da meta dele. Então nós usamos uma ferramenta que ele é uma espécie de avaliação de perfil e de situação da pessoa. A gente, com isso, o dono da empresa às vezes dá quais são os pontos que ele gostaria de trabalhar e as qualidades que aquela pessoa tem. E junto com o coach, ou seja, com o cliente, o profissional naquele momento, a gente vai desenvolvendo uma série de competências e habilidades. No caso dele, por exemplo, comunicação, saber medir números, resultados. O que é que acontece? Inclusive hoje nós temos mais uma reunião, mas graças a Deus nos últimos 3 meses que nós temos avaliado, ou seja, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mês passado, nós já conseguimos ultrapassar a meta de vendas do setor, da empresa, em 20%, e no mês passado chegou a 40% acima da meta. Ou seja, à medida que a gente mexeu nas competências para ele ser um líder melhor, ele atingiu um resultado que é o que a empresa queria, de aumento de performance e aumento de venda. Então, o processo de coach, a gente dá espaço. Às vezes confundem a gente um pouco com um consultor, um mentor, porque parece que a gente está dando as dicas, mas na verdade a gente não diz muita coisa. A gente apenas faz perguntas. Eu acho que a principal ferramenta de um coach é uma pergunta bem feita, junto com técnicas, com métodos, com fórmula de analisar. E eu vou dar um exemplo de uma fórmula. Tem uma ferramenta que, para tomada de decisão, que a gente pode chamar de SWOT estratégico. Para sintetizar ela, a gente analisa quais são os riscos que a pessoa tem, ou as vantagens que ela tem em tomar aquela decisão, e como isso vai impactar no negócio dele. Então, quando eu tenho esse painel escrito no papel de maneira racional, quais são meus riscos e vantagens e como isso vai impactar, eu leio o papel e consigo analisar qual a melhor decisão a partir daquela análise. No fundo, eu estou trabalhando o cérebro da pessoa para que ela possa racionalizar aquela decisão que às vezes ela não fez. Então, eu dou dicas e técnicas para que ele rapidamente atinja resultados. Agora, me diga uma outra coisa. Se a pessoa, por exemplo, digamos, está se habilitando com vocês, e ele também pode ter a função de nenhum problema que lhe surgiu, que ele venha em socorro para que vocês possam, digamos assim, orientá-lo ou destrinchá-lo dentro daquele processo? Sem dúvida, é o nosso grande papel. Aconteceu há uns 6 meses um fato bem interessante. Uma gerente de uma grande companhia, de uma grande corporação, estava fazendo um trabalho comigo, e a performance dela, o resultado dela não estava ainda muito bom, apesar dela ser uma pessoa que trabalhava muito bem. E num desses encontros, e meu foco é exclusivamente profissional, é onde eu realmente me dedico, surgiu dentro daquelas discussões que ela estava tendo um problema pessoal com o marido, e isso estava impactando ela na empresa. Apesar de todo o trabalho que eu tenho voltado para a empresa, para negócio, para falar linguagem de negócio, naquele momento eu precisava de usar uma técnica do ponto de vista pessoal, utilizando a psicologia positiva, para poder ajudá-la a resolver aquele problema dela que estava impactando no negócio. Então nós fizemos 1 ou 2 encontros para trabalhar alguns desses aspectos.
e voltou a ter resultado. O último resultado dela nesse ano, ela foi a número 1 da companhia dela, e mostra como a coisa funciona. E o mais interessante é isso, é que às vezes você está indo num caminho e o bom coach ele precisa ter muitas ferramentas, porque às vezes a chave de fenda não dá, então eu preciso de uma chave estrela. Então eu tenho uma técnica de empresarial naquele momento que não resolveu o caso dela, a gente entrou com a coisa do ponto de vista pessoal e ajudou ela a ter mais resultado na empresa. Então às vezes a gente é chamado para resolver questões inusitadas, mas uma coisa eu deixo claro, tem coisas que eu digo, olha, eu não dou conta disso, procure um terapeuta, procure um psicólogo, outro profissional, porque a gente só mexe onde a gente pode mexer. Eu ia exatamente lhe perguntar se nesse seu exemplo, se você teria conseguido conciliar os dois pontos, né? O ponto sentimental com o ponto profissional. Né? Entendi. Isso, às vezes, certamente, essas coisas surgem para vocês e, como também você falou, termina esbarrando já num outro problema que foge da área para entrar um outro profissional que se dedica a isso, não é verdade? Sem dúvida, até porque o ser humano ele é integral, ele é único. Então eu sou muito pragmático ao trabalhar a empresa, mas eu não esqueço que aquele ser humano que está ali na empresa, ele tem demandas em casa, ele tem necessidades pessoais, tem desejos pessoais. Tanto que uma lógica que eu sempre que eu trabalho, treino coaches assim, mais jovens, menos experientes, eu dou uma dica ali, o seguinte, sempre ache o que é que movimenta a pessoa. Às vezes eu vou pegar um time de vendas, por exemplo, eu não vou falar da técnica de venda primeiramente. Primeiro eu vou ter que despertar o sonho naquelas pessoas para que eles queiram muito fazer aquilo ali. Então, antes de entrar com questões técnicas, exclusivamente do ponto de vista de negócios, a gente ativa os sonhos das pessoas para que elas queiram fazer. Porque o que acontece, doutor? Quando as pessoas só pensam no hoje, não comprar um carro semana que vem ou no ano que vem, e aquilo não mexe no emocional, a primeira barreira que eles pegam, eles desistem. Mas quando eles sabem que daqui a 10, 15 anos eles vão ter uma vida mais confortável, mais tranquila, eles sentem e estabelecem aquilo como meta e traz um sentimento deles, eles conseguem trabalhar muito bem nas nossas empresas. Então a gente tem que estar sempre ligando o lado pessoal com o lado profissional no negócio. Agora, para ser um bom coach, me parece que a pessoa tem que ser muito astuto para que ele possa perceber dentro, digamos, daquela convivência, né, algum ponto que você possa explorar que estava escondido. Sim. E com isso vem, talvez, o sucesso dessa orientação. Funciona assim? Sem dúvida. É engraçado que o coach, como qualquer profissão, como um bom motorista, ele precisa ter experiência. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, que a melhor coisa para desenvolver gente no mundo é um coach bem feito. A segunda coisa melhor para desenvolver gente no mundo é um coach mal feito, mas sempre ele é muito bom. Então, o coach menos experiente, assim, há alguns anos eu passei por isso, às vezes a gente comete algumas falhas, mas o negócio, todo o processo é tão bem amarrado, se você seguir o método que é dado para a gente nos treinamentos das empresas certificadoras, você consegue ter muito resultado. Agora, à medida que você vai tendo sola de sapato, a gente brinca, ou seja, experiência, vai pegando processo diferente e tendo resultado, você começa a identificar questões, diz assim, olha, isso aqui provavelmente vai dar aqui. Agora, tem uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, e isso eu falo com meus coaches, meus clientes, no primeiro dia de reunião, eu falo, olha, você pode ficar despreocupado que em momento algum eu vou lhe julgar. Apesar da experiência que eu adquiri ao longo desses 6 anos como coach, eu tenho um cuidado muito grande em nunca julgar a pessoa. Por mais que eu perceba alguma coisa, eu não digo você está assim ou você está assado. Por quê? Porque é a minha verdade, é o que eu penso. E o que eu penso não importa, ele importa para mim naquele momento, quando ele senta ali na minha frente ou está ao meu lado, é o que ele pensa, são os desafios dele. Então, eu digo assim, um bom coach, ele usa a técnica. Um excelente coach, ele usa essa técnica em prol do outro. Naquele momento que nós sentamos para fazer um processo, não interessa os meus objetivos. Nesse momento, isso interessa exclusivamente os seus. Agora, eu imagino, no raciocínio fazendo agora, de que vocês têm a necessidade de, solitariamente, começar a esmiuçar aquilo que lhe foi colocado para que você tenha o sucesso. Quer dizer, você não se limita àquele momento. Você carrega com você esse problema
que às vezes você vai também achar que naquele momento você não conseguiu descobrir qual era a chave. Mas depois você começa a maquinar sobre aquilo que foi conversado e que possa obter o resultado satisfatório. Funciona assim mesmo? Exatamente, é interessante isso, porque a gente disse mesmo assim, de um coaching excelente, se ele gasta 1 hora com coaching por semana, ele tem que levar 1 hora estudando aquela situação para que você, no próximo encontro, esteja preparado. Então, isso é importante. Mas tem uma coisa que é mais importante que eu costumo dizer para o pessoal que eu estou dando dicas e conversando sobre coaching, os profissionais sem formação, é que saiba diferenciar quais são os seus problemas e quais são os problemas dos outros. Porque muitos coaches, às vezes, me preocupados, angustiados com o problema do coaching. Agora imagina, esse ano eu tenho feito, nesse exato momento eu estou com 6 processos em paralelo, eu já cheguei até 16, mas como hoje eu tenho uma equipe, tenho empresa, eu faço mais a coordenação dos trabalhos. Mas imagina eu com 16 clientes ao mesmo tempo com um problema dos 16, não vai dar tempo para os meus. Então um bom coach, um bom coach, um bom profissional dessa área, ele precisa saber dizer o seguinte, olha, encerrou nossa reunião aqui, o problema dele é dele, o meu é meu, agora eu tenho que, um dos meus problemas é ajudá-lo a resolver o dele, sem me envolver nesse processo. Isso é feito muito através do auto-coach, então eu faço muito coaching em mim mesmo, e todo bom profissional de coach, ele tem que ter o que nós chamamos de peer coach, que é um coach, é o par, é um outro profissional, um outro coach, que faz o processo comigo e eu faço com ele, porque dessa maneira a gente se desenvolve em conjunto e mantém o nosso foco nos nossos resultados e consequentemente, isso traz mais resultado do nosso cliente. Agora, me diga uma coisa, como é que essa clientela procura vocês para desenvolver esse processo? É interessante que o processo de coaching, com uma boa prestação de serviço, ela funciona muito mais com base na indicação do que na propaganda, porque prestação de serviço ele é intangível, você não pode pegar, não é um produto que eu compro e levo. Então, uma das bases de um produto como esse, como um serviço, é a confiança. Eu faço coach desde 2007 nesse processo e de lá para cá eu nunca precisei, por exemplo, fazer uma divulgação nesse processo. Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte, olha, se você não tiver resultado, eu não vou ter. Tanto que já aconteceram 3 casos ao longo desses talvez 70 e 80 processos que eu tenho pego nos últimos 3 anos, de eu ter interrompido, porque a pessoa não estava dando resultado. Se ele não estava dando resultado, eu chamo o chefe dele, ou ele mesmo fala, olha, se você não está andando, não me interessa o valor de uma reunião ou de outra, me interessa o seu resultado, porque você fazendo o seu trabalho bem feito, você vai me indicar para os seus amigos, para os seus colegas, só não para os concorrentes e para os inimigos, mas para os outros ele me indica. Então, a melhor maneira, na minha concepção, para ter um bom trabalho de coach, você ter uma boa clientela, é ter uma boa indicação. Agora, você citou um negócio aí que me motivou a uma pergunta. Então, vocês podem também ser chamados para que venham em socorro, vamos dizer assim, com alguns profissionais de alguma empresa, né? É muito comum. Quer dizer, tem lá o superior que queira, sinta dentro do dia a dia daquele profissional que ele está precisando de um amparo para deslanchar o que ele poderia ter. E aí, eles é que chamam vocês, certamente, depois de já conversado com o candidato, para que vocês não entrem em ação para poder fazer essa ajuda. Funciona assim? Exatamente. Eu vou dar 2 exemplos que ilustram bem isso. Na semana, eu estava discutindo com as pessoas na semana passada, o que era interessante. Uma vez uma das maiores companhias da Bahia nos mandou uma pessoa aqui para poder lá no escritório para poder resolver um problema, porque ele era um gerente em nível médio e ia se transformar em gerente em nível mais alto, só que ele era uma pessoa muito pouco hábil para lidar com pessoas. E essa é uma das áreas que eu trabalho nas empresas também. E esse cara chegou lá como se eu fosse um reformatório, como se eu fosse lá para poder consertar ele. Primeira coisa que eu disse a ele, olha, não vamos fazer o trabalho. O cara se assustou, tá pago. Eu falei, coach não conserta ninguém. Coach é para ajudar a melhorar a performance. Eu brinco com meus clientes, ó, não me manda os piores não, me manda os melhores. Porque eu pego um cara nota 8 e entrego nota 10, 11, 12, é melhor do que eu pegar um 2 e entregar nota 3. Mas acontece, doutor, de fato, tanto o caso de você pegar, por exemplo, o melhor vendedor de uma determinada empresa
para poder esse cara performar mais, ou seja, ter mais resultados e vender mais, como às vezes a gente pega um profissional que não é muito bom, que está tendo algum problema de conflito e tal, e a partir disso ele não consegue ter um bom resultado para poder ele lidar bem com as pessoas. Então a gente pode lidar com as duas pontas. Minha preferência é pegar os melhores, porque dá mais resultados, dá mais retorno do negócio. Agora me diga uma coisa, só para a gente finalizar desse assunto. Antigamente era muito comum se fazer testes para o encaminhamento profissional. Okay. E pergunto eu a você, também pode ser aplicado de uma forma dessa, que vocês possam avaliar dentro do contexto de cada um, para ver se ele está sendo bem conduzido para aquilo que ele pretende, ou isso não funciona assim? Funciona assim. O coach, um bom profissional de coach, ele tem outras ferramentas além da certificadora. Então, existem técnicas, ferramentas que nós chamamos de assessments. Assessments são um tipo de avaliações de perfil, na qual a gente consegue identificar, com base em algumas respostas que a própria pessoa dá sobre ela, quais são as características de perfil e como aquilo está linkado com algumas profissões. Então, através de um assessment, ou seja, dessa ferramenta, a gente consegue avaliar se a pessoa precisa de mais ou menos esforço para atingir aquela profissão. Existe, inclusive, coach de carreira. Existe coach team, até para crianças, adolescentes, saírem da escola e avançarem nesse processo. Se o senhor me permite, inclusive, amanhã nós teremos o primeiro fórum de coach conduzido pela ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, na qual eu faço parte da diretoria. E nesse fórum nós vamos ter duas dimensões, uma pela manhã, que vamos falar sobre os coaching de ponto de vista individual, que aí vai falar de coaching de carreira, de coaching team e de coaching de um modo geral. E na parte da tarde, esse evento ele vai tratar do ponto de vista organizacional, que é o coaching de negócios, o coaching para executivos e o coaching voltado para pessoas que estão ligando, né, o professional coach, que a gente chama, que é o coaching de profissões. E nesse meio tempo, entre amanhã e tarde, a gente vai ter um painel só sobre ferramentas que devem ser utilizadas por coach. Então, nesse evento, para quem é da área ou quer esclarecer um pouco mais da área, pode estar presente. E, se me permite, o site é o www.abrh-ba.org.br. Nesse site, a pessoa pode ter todas as informações sobre, detalhadamente, nesse evento, em todas essas áreas do coach. Bem, eu quero lhe desejar a você e todo o seu grupo um sucesso, mesmo porque a gente está percebendo que esse amparo é muito importante para que você consiga o fim daquilo que você está pretendendo. E eu fico muito satisfeito por essa oportunidade, que eu também não tinha me apercebido exatamente dessa condição. Lógico que a gente sabe que outros profissionais, eles estão sempre envolvidos quando a matéria complica mais um pouco o profissional, que ele vai de encontro ao auxílio para que isso ocorra. Mas agora vocês, com a base dentro desse profissionalismo, vocês, sem dúvida, terão muito sucesso. Eu quero desejar isso e lhe agradecer por essa oportunidade. Foi um prazer muito grande. O prazer é todo meu. Eu queria deixar só o último recado. Pois não, pode para profissionais, para pessoas que procurem profissionais da área de coaching, é muito importante se certificar qual é a certificação que essa pessoa tem, qual foi a entidade que ele certificou, quais são os casos que ele já fez e que demonstra que ele sabe, porque as certificadoras das empresas, como são empresas, elas querem fazer negócio. E muitas vezes eles estão aí formando bastante gente e não garante todas as pessoas que saíram, como na faculdade também, que eles sabem fazer. Então, procure saber desses profissionais, experiências, indicações, para que você que precisa contratar um bom coach, faça um processo apenas de ida, ou seja, um processo que dê resultado, que você não fique preocupado com o que ele vai te entregar. Procure bons coaches. No site das principais certificadoras, vocês têm a Sociedade Brasileira de Coach, Sociedade Latino-Americana de Coaching, Coach Integrado. Todas essas empresas, elas têm boas indicações de profissionais, ou junto a instituições como a BRH, por exemplo, outras que representam o lado do desenvolvimento humano. E nesse evento de amanhã, que você está se reportando amanhã, me parece. Isso. Ele é aberto para quem quiser se candidatar?
ou assistir, se motivar? Isso é possível? Sem dúvida. Quando eu faço parte da coordenação técnica desse evento e nós pensamos em fazer um evento para coaches, para profissionais que já fizeram a certificação e estão no mercado para se atualizar, mas também para aquelas pessoas que buscam compreender um pouco o que é coach e mais quem quer consumir, digamos, o coach. As empresas que querem contratar processos de coach ou pessoas físicas, indivíduos que queiram também trazer informações buscar mais informações sobre coach. Então é um público no modo geral e no site da ABRH tem todas as informações quanto a inscrições, temos pouquíssimas vagas, na verdade hoje, o evento amanhã, hoje as vagas já estão esgotadas, mas sem dúvida entrando no site que vai aparecer e o e-mail do Yuri, vocês podem pedir para que as inscrições sejam feitas numa lista de reserva, porque nós ainda temos que dar um jeito de colocar as pessoas lá. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz, foi um prazer.